Gente, aos trabalhos agora da tarde do terceiro Seminário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Dando seguimento às apresentações e discussões da primeira mostra de experiência em saúde ambiental, convidamos para a coordenação desta primeira mesa do período da tarde a analista técnica de políticas sociais e coordenadora geral de vigilância em saúde ambiental do Ministério da Saúde, senhora Thaís Cavendish. Está com a palavra. Muito obrigada, Paula. Obrigada a todos e todas que estão aqui conosco desde o início do dia. É um prazer enorme ver esse sonho se realizar de um seminário totalmente virtual. E é mais satisfatório ainda, considerando que a gente teve, no ano passado, uma impossibilidade de nos encontrarmos, né, como a gente sempre faz todos os anos, por meio desse seminário nacional. Então, para mim, é uma satisfação sem tamanho ver isso se tornando realidade no primeiro dia, com um número recorde de participantes nos nossos eventos e com tantas apresentações que já no primeiro dia deixam claro aonde a gente está com a vigilância em saúde ambiental, com as experiências de saúde ambiental no Brasil, o que a gente tem de bom para mostrar, mesmo com tantas adversidades e com tantos desafios para serem enfrentados, né? Eu fico muito feliz de ter sido designada para coordenar essa mesa. Hoje a gente vai ter aqui as linhas temáticas de saúde ambiental e Covid-19, a gente vai ter saúde ambiental infantil e também a linha própria de vigilância em saúde ambiental, com experiências que foram cuidadosamente selecionadas e que têm um potencial enorme de serem replicadas no território brasileiro, naquilo que elas foram bem-sucedidas. E não foi fácil o trabalho de seleção para a gente chegar nessas experiências, e isso justamente nos leva a levar as demais experiências que vocês não ouvirão aqui, né? Vocês todos e todas já devem saber, mas a gente vai ter um espaço designado, né, para publicação dessas experiências que não serão apresentadas aqui, mas que valem a pena de serem conhecidas Brasil afora, para gerar acúmulo e uma carga de experiências aprendidas no setor saúde, né? Bom, mais uma vez agradeço a todo mundo que me designou para estar aqui hoje. Eu espero conseguir proporcionar um ambiente de apresentação à altura das experiências que a gente vai ouvir aqui hoje. A gente tem um pouco de cada pedaço do Brasil, então vai ser legal de ver como é que cada território selecionou a sua prática bem-sucedida para apresentar aqui. Volto, né, a reiterar questões práticas aqui da nossa mesa. Cada uma de vocês, hoje nós temos 3 mulheres apresentando as experiências, o que é mais um motivo de orgulho, além da nossa mestre de cerimônias, que também é uma mulher que está aqui com a gente. Eu queria, então, só lembrá-las que vocês têm 20 minutos para apresentação, então, dentro desses 20 minutos, fiquem à vontade. Quando tiver ali, chegando perto dos 20, eu vou avisar. Uma das participantes já me pediu que avise um pouco antes, então, farei isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar para vocês, antes de apresentar a nossa primeira palestrante. Bom, acho que não. Acho que é isso. Desejo a todos e todas um ótimo encontro. Vou apresentar a nossa primeira palestrante. Em seguida da apresentação dela, apresento as demais. E a gente, ao final, faz um bloquinho de debate ou de respostas de perguntas, a depender do que vier da nossa audiência que está aí conectada. Já soube aqui que temos mais de 250 pessoas conectadas para essa mesa. Eu espero que a gente tenha um número crescente ao longo das apresentações. Então, eu abro com muito prazer a nossa mesa agora da tarde, nossa primeira mesa da tarde, com a linha temática Saúde Ambiental e Covid-19. E a experiência que a gente vai ouvir agora é da Ana Paula Dias de Sá, né, representando ali a equipe que inscreveu e trabalhou com ela essa experiência. A Ana Paula é médica, mestranda em Políticas Públicas em Saúde pela Escola de Governo Fiocruz Brasília, e a experiência que ela vai apresentar para nós se chama Formação em Agentes Populares de Saúde do Campo no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, Fortalecendo a Agroecologia e o Uso das Plantas Medicinais. É uma maravilha poder ter uma experiência nesse tema aqui para a gente degustar hoje. Ana Paula, você tem 20 minutos, seja bem-vinda. Eu te aviso quando você tiver com 15 minutos de apresentação, ok? Obrigada. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Ana Paula, né, faço parte do
mestrado, uma turma especial aqui no Ceará, né, o mestrado de Brasília, mas com a turma aqui no Ceará, e também faço parte da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, e tenho contribuído com o setor de saúde do MST, que é de onde emerge, né, essa nossa experiência dessa tarde. Então, eu vou estar compartilhando aqui para vocês, para poder facilitar aqui o segmento da apresentação. Então, a nossa experiência, ela nasce, né, nesse movimento de enfrentamento de pandemia, né? Logo quando, em março do ano passado, né, em março de 2020, quando começam, né, os primeiros casos e a OMS já determina, né, que, enfim, é uma pandemia, enquanto militância que contribui com o movimento, a gente já teve essa preocupação, como que isso ia chegar no campo, né, tendo em vista que as populações do campo ainda são populações que ficam negligenciadas, né, ainda ficam invisibilizadas pelo poder público, a assistência ainda é um desafio, né, a questão do transporte, enfim, então a gente já ficou um pouco preocupado, então é nesse sentido que nasce essa ideia da formação, né? Os territórios que a gente normalmente acompanha começaram a se mobilizar e a se preocupar o que é, como é que faz, como é que chega, e a gente achou que a melhor solução era montar uma formação, né, que aí a gente teria essas lideranças comunitárias recebendo uma informação direta, tendo em vista que também houve muita desinformação no meio disso, né, chamadas fake news também, então era uma forma de ter um canal direto e seguro para passar as orientações para esses territórios. E nesse sentido, o pessoal já foi começando a fazer um certo trabalho de comunicação. Esse trabalho de comunicação, inclusive, exigiu da gente um outro desafio, né? A maioria dos trabalhos de comunicação são muito focados no urbano, não traziam exemplos para a comunidade campesina, então eles não tinham muita noção do que fazer com a moto, com o capacete, com o trator, com as áreas que, aqui pelo menos no Ceará, as áreas de plantio são áreas coletivas, então fica tudo junto, as ferramentas, então qual era o cuidado que tinha que ter com a ferramenta, né? Como é que ficava a história com o vizinho, com a casa, e a maioria dos materiais produzidos largamente não contemplavam a população do campo, não traziam exemplos concretos para essa população se ver, né, se perceber dentro desse movimento de prevenção à Covid-19. E uma outra coisa que também um outro elemento que também nos impulsionou nesse momento para pensar o projeto era, de fato, a vigilância, né? Hoje a vigilância epidemiológica ficou muito em foco, né? Todo mundo aprendeu a olhar boletim, a olhar casos, a ver, mas a população do campo e algumas populações específicas, ela ainda não está refletida nesses dados, né? A gente tem dados a partir dos municípios, dos bairros, e muitos municípios considerados, né, rural, na lógica da densidade demográfica, não necessariamente têm a vivência, né, do campo, como outros que têm e são catalogados como municípios urbanos. Então, isso precisa ser, né, é um desafio que a gente tem também, a gente não vê refletida essa população campesina e não vê o diálogo entre as vigilâncias, porque a gente traz esse olhar para o ambiental na perspectiva de olhar para a vigilância em saúde, né? É a fusão das duas vigilâncias, né? Que uma está, de fato, integrada com a outra. Então, assim, o primeiro, né, enquanto objeto mesmo de trabalho, de pesquisa, formar agentes populares de saúde, né, na perspectiva de desenvolver essa vigilância, né, do território, dos casos, da gente poder apoiar e orientar, como também integrar esse momento, né, do ambiental com a vigilância em saúde. Quanto aos objetivos específicos, promover a formação, né, desses agentes, tendo esse foco da relação ambiental, sobretudo na defesa da agroecologia, que é algo que já vem sendo, não é de hoje, né, que vem sendo pautado pelo movimento, não só como um meio de produção, mas como vida, né, como um diálogo de sustentabilidade, de planeta, né, e isso tem ficado cada vez mais necessário e urgente a gente pensar essa nossa prática de convívio, né, com o mundo, com a água, com a terra.
estimular a prática da agroecologia, né? E aí a gente fala dos quintais produtivos, porque eles surgem com várias possibilidades, assim. O quintal produtivo para a gente, ele além de garantir a alimentação daquela família, ele conseguiu manter a questão das feiras, né? Porque na pandemia as feiras livres, em determinados momentos, fechou, e aí é uma outra história, a gente teve que desenvolver uma habilidade de vendas online, de entregas, enfim, foi um outro processo que a gente teve que aprender a fazer também, mas que teve uma coisa que a gente não esperava, que é a questão da saúde mental, né? Porque no primeiro momento do isolamento gerou muita ansiedade, muita angústia, era o meio de vida, era a ocupação principal, e a retomada do estímulo do quintal produtivo trouxe esse ganho também, né? Essas famílias, a gente percebe que as famílias que conseguiram trabalhar com seus quintais tiveram menos problemas em relação a isso. E incentivar o uso das plantas medicinais, que aí a gente conseguiu fazer um trabalho tanto no campo do fortalecimento da imunidade, né, era aquele lema, evita a pandemia, mas se acontecer, que seja leve, né, que seja um quadro mais leve e sem sequelas. Então, nesse sentido, a gente ampliou ainda mais o uso das plantas medicinais. E aí a estratégia da formação, né, a gente já no movimento já trabalha muito com a questão da educação popular. Nesse momento da pandemia, o desafio foi fazer isso à distância, né, remotamente, com pouco acesso à internet. Então, muitas vezes, para os momentos que nós usamos internet, né, ou seja, as aulas remotas, às vezes tinham que ficar 5 numa mesma casa, porque era o lugar que tinha internet, que era o melhor ponto. Então, tivemos todo esse desafio do ano passado até aqui, nesses processos. E a gente teve também, à medida que a segurança, que havia possibilidades, oficinas locais, né? Então, a formação acabou sendo um pouco híbrida, porque no local era um grupo menor, 5, 6 pessoas, então conseguia fazer momentos de reuniões e de oficinas sem ferir, né, a questão mesmo do decreto sanitário que a gente tinha aqui vigente no Estado. E aí, assim, né, como resultados, a gente, além de desenvolver essas práticas de cuidado, a gente conseguiu, sobretudo, agregar essas experiências, né, das várias vigilâncias, porque acabou que o pessoal fazia um pouco de vigilância epidemiológica no território, porque eles reportavam os casos, né, eles criaram grupos de WhatsApp para transferir informação e para também saber se tinha alguém com sintoma. Então, havia uma conexão conosco da rede de médicos para poder dar suporte, né? Então, no momento que tinha uma pessoa sintomática no assentamento, passava o contato para a gente orientava a pessoa e muitas vezes fez a ponte entre o serviço lá no município, né? De poder ligar para o serviço do município, encaminhar, conduzir. Então, acaba que esse grupo de agentes populares de saúde do campo fez também esse trabalho meio epidemiológico, né, de ver os casos, de ver quem teve acesso ao serviço, quem não teve. Agora eles estão fazendo um apoio às vacinas, então acaba que eles vivenciaram um pouco desse lado da epidemiologia, mas também o lado da ambiental, né, com esse estímulo de fazer as oficinas para a gente poder usar as alcoolaturas que a gente preparou no início, usando sobretudo a questão do própolis e do gengibre, né, no estímulo à questão da imunidade, da melhora da imunidade. Então, a gente fez alguns materiais, né, para poder trabalhar com as famílias, explicando a planta, como fazer. Então, o pessoal começou a fazer a receita do suco verde, várias outras coisas em função desse primeiro momento da prevenção, e outras plantas que a gente também utiliza, que aí são bem próprias da região, né? Porque aqui a gente tem, para quem não conhece o Ceará, Ceará é litoral e sertão, acabou, não tem meio termo, né? Então, a maioria das nossas áreas de campo são em regiões semiáridas, então são plantas que convivem com semiárido. A gente teve esse cuidado, né, de não trabalhar com plantas que eles iam ter dificuldade pela questão da seca, dos recursos hídricos, de manter essas plantas lá. Então, a gente procurou trabalhar com plantas que fossem possível de utilizar, e também com a dimensão dos quintais produtivos, né? Não só nessa dimensão de ganhar o próprio alimento,
como de manter a produção. Em vários estados, inclusive, aqui a gente teve um pouco menos, assim, a maioria das nossas produções ficaram internas, né, foram usadas pelas famílias do próprio assentamento ou nas feiras do próprio município, mas em alguns estados a experiência ela foi para o meio urbano, né, como ocorreu muitas vezes em Pernambuco. A produção, ela acabou, da produção vindo dos assentamentos, dos quintais produtivos, foi levada a pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade, né? Então, a gente fez também esse vínculo campo e cidade, né, na perspectiva de uma rede solidária mesmo, na doação desses alimentos. E isso trouxe muito ganho nesse patamar da saúde mental também, que era algo que, a princípio, não era o nosso objetivo, mas a gente observou, inclusive pessoas que faziam uso de psicofármaco, né, e aí durante a pandemia foi suspenso o atendimento por parte do psiquiatra, do psicólogo, né, em função das questões mesmo relativas ao isolamento, e essas pessoas ficaram sem a medicalização, e muitas delas no quintal produtivo passaram por isso, né, mesmo sem a medicação, e mantiveram, né, o seu estado, digamos assim, adequado, né, para um momento tão tenso e tão angustiante. E aí, assim, enquanto, não sei como é que está meu tempo, eu vou ficando aflita com o tempo. Você fez até agora, Ana Paula, 11 minutos de apresentação. Pode prosseguir, tá? Então, assim, trazendo um pouco esses elementos das considerações finais, né, e, de certo modo, compartilhando com vocês alguns desafios que a gente observou ao longo da experiência do ano passado, né, até aqui. Muitas das nossas áreas, elas ainda estão localizadas próximas de áreas de produção que fazem, né, o uso de defensivos, enfim, que tem um outro modelo, né, produtor, e acaba que, assim, a gente tem esse desafio de estar muito próximo, acaba convivendo e sendo exposto, né, a esses defensivos, e é quase que complicado, né, como é que a gente trabalha todo um processo de agroecologia, de desconstrução, ainda é muito forte em nosso meio, a vantagem, né, a chamada vantagem do uso do defensivo para a produção, ainda mais numa região semiárida, né, acaba sendo bem sedutor, olha, faz isso, que isso vai te garantir uma produção maior, quando, na verdade, não tem um resultado tão grande assim, dependendo da região, e aí fazer todo um processo, né, de convencimento, trazendo não só a questão da saúde individual, da exposição aos agrotóxicos, mas trazendo a dimensão coletiva, né, do cuidado à terra, do ressignificar essa relação. E aí, durante a formação, a gente foi trazendo alguns elementos, assim, inclusive da ancestralidade, né, trabalhando a partir também de experiências com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, resgatando também essa simbologia dessa integração, né, com a terra na sua perspectiva mais ampliada, né, não só aquela terra, o solo, de onde eu vou tirar o meu sustento, mas a terra que eu preciso construir para me manter vivo, né, essa relação com a água também. Então, durante os encontros, a gente trabalhou praticamente 6 encontros em torno da agroecologia, dos agrotóxicos e da soberania alimentar, né? E outros 5 foram em torno da questão da água, né? Que é uma pauta muito significativa para os nossos camponeses e camponesas aqui no Nordeste, sobretudo aqui no Ceará. Então, assim, trazer para vocês que a agroecologia não dá para adiar, né? Não é um tema só do campo, é um tema de todos nós. Ela não envolve só a questão de planta sem veneno, né? É muito mais amplo do que isso. É um modo de viver, é um modo de pensar a nossa existência, né? E que essa prática ela se coloca para o desenvolvimento humano, né? Então, a gente precisa trazer essa dimensão para as escolas. No caso do movimento, a gente já trabalha isso com as escolas, desde as crianças, né, até o fundamental, com os cursos também de especialização em agroecologia, mas essa dimensão ela precisa urgentemente ser avançada, né, para além
do produtor, né? Ela precisa alcançar também outras vozes. Ana, só para te avisar, como você me pediu, 15 minutos de apresentação, tá bom? Você tem mais 5. Pronto. Aí, assim, a gente separou um vídeo que é justamente de uma área que tem uma produção muito boa, que fica na região mais central do sertão, né, que é uma área que tem um período chuvoso muito bom, mas depois tem um período de estiagem terrível, e que tem conseguido vivenciar. Assim, esse território chama a atenção da gente devido às características mesmo de seca, né, que eles enfrentam, e eles têm conseguido fazer um trabalho muito legal de agroecologia. Inclusive, a pessoa que aparece no vídeo era uma dessas pessoas que tinha toda uma relação com psicofármaco e tudo mais, e encontrou nesse caminho, né, não só o sustento dela, mas o sustento dela consumir a sua própria produção, vender uma parte dessa produção, e ficou, né, totalmente, conseguiu, digamos assim, uma certa libertação, né, de um processo de saúde mental que ela vinha enfrentando e que, nesse momento, ela encontrou na agroecologia e no quintal produtivo dela, que é bem, bem grande, um quintalzão, vocês vão ver agora, uma maneira de sobreviver, né, a esse processo todo que a gente ainda vem vivenciando aqui com a pandemia. Acho que é a Carol, né, que vai liberar o vídeo para nós. Olá, meu nome é João Paulo. Hoje a gente está aqui, né, no sistema produtivo da Dona Francinete, né, eu sou agente popular de saúde do campo, né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a gente fala hoje de um espaço camponês, de um território, né, da reforma agrária, conquistada a partir da luta dos trabalhadores, um espaço onde se produz alimentos saudáveis, sem veneno, e nesse contexto da pandemia, a gente sabe que é necessário fortalecer, né, a nossa imunidade para enfrentar esse vírus que aí está. No nosso papel de agente popular de saúde, a gente faz as visitas nas comunidades e às famílias para poder entender, né, como é que está sendo a alimentação, os cuidados, e hoje a gente está aqui no sistema agroflorestal da Dona Francinete, onde ela vai falar um pouco para a gente também, aqui nesse contexto, sobre como é que a família dela está enfrentando essa pandemia, né, a partir da sua produção, a partir do seu território no qual ela vive. Vamos seguir aqui. Bom dia, Dona Francinete. Bom dia. Hoje a gente está visitando a sua família, o seu quintal produtivo. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que está sendo esse enfrentamento à pandemia, né, a partir da sua produção, da sua alimentação, dos cuidados que a sua família tem junto à comunidade, junto ao seu território. Essa minha horta aqui era um sonho que a gente vivia sonhando há muito tempo, e aí nesse ano, nesse momento da pandemia, a gente conseguiu realizar essa horta para a gente produzir os alimentos saudáveis, para a gente se alimentar e também passar para a nossa comunidade, também para algumas pessoas da cidade, né? Para estar se alimentando de um alimento saudável, sem veneno, que serve para fazer a salada, o suco verde para a gente estar tomando, para estar fortalecendo a nossa imunidade e para a gente estar ficando mais forte para enfrentar este vírus que a gente está vivendo, tão forte, tão agressivo entre nós. Ok, então a gente agradece, né? A senhora pode mostrar um pouco dos seus produtos? Aqui tem tem a abobrinha, tem a alface, tem a rúcula, tem o couve. Deixa eu pôr aqui no chão um pouquinho, aqui, para eu poder... Tem o melãozinho rachadinho, que a gente conhece. Também tem a abóbora popular, grandona. E tem um pouco de tudo. Já também tem a tomate, tem o cheiro verde. E tem outras coisas mais para estar chegando daqui um dia. O mamão, o maracujá, a pimentinha, o pimentão, tudo nos próximos dias a gente vai ter também. E também tem a criação de peixe também, que vem a irrigação para aguar esses alimentos com a água que tem nutriente, que está fortalecendo mais a planta, para estar uma planta mais bonita, mais saudável. Além da gente ter
a verdura, a gente também tem a alimentação do peixe. Ok, então a gente agradece a dona Francinete, né, pela a visita que a gente fez hoje, né, e lembrar, né, que aqui é um território da reforma agrária, né, para além hoje da moradia, a dona Francinete tem a terra para poder trabalhar, tem a terra como subsistência, e claro, tem uma alimentação saudável, né, assim que ela, né, hoje está colhendo para se alimentar, mas também ela comercializa, né, o excedente da sua produção. Então, hoje temos um território camponês saudável. Estamos falando de um território em que não tem a exploração, né, do homem pelo homem, mas sim a família trabalhando em conjunto. Também eu quero falar um pouco, também, eu não tenho só alimentação para nós, ser humano, também eu tenho alimentação para os meus animais aqui do lado também. Ok, então a gente agradece, viva o território saudável, viva o território camponês e a alimentação sem veneno. É isso, obrigada. Ana Paula, que prazer assistir não só a sua apresentação, mas esse vídeo sensacional que levou a gente longe lá para o Ceará e visitar uma experiência dessa. O Ceará é um estado muito diverso em termos de bioma, né, e características geográficas, e de fato é muito legal ver isso na voz da própria comunidade, né? Depois eu tenho um monte de comentários para fazer, eu espero que a audiência também tenha. A gente faz isso tudo ao final, após a apresentação das demais colegas. Muito obrigada, Ana Paula, você ficou no tempo quase certinho, 21 minutos, então deu tudo certo, ficou tudo bem, tá bom? Bom, maravilha. Então, depois da Ana Paula, que abriu lindamente aqui os trabalhos dessa mesa, eu queria convidar a Patrícia Salemi, que é especialista, eu não sei se falei certo, viu, Patrícia, se é Salemi ou Saleme, mas aí você pode me corrigir quando você começar a sua fala. Ela é especialista em vigilância em saúde ambiental e servidora da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, ou seja, nós já estamos viajando para outro lugar do Brasil agora. E a Patrícia vai apresentar para a gente a experiência intitulada Impacto da Pandemia da Covid-19 nos atendimentos das unidades Sentinela do Programa de Vigilância de Populações Expostas aos Poluentes do Ar, Vigiar. Patrícia, esse é um tema extremamente caro para a vigilância em saúde ambiental, assim como foi a agroecologia trazida pela Ana Paula. Então, volto a dizer, você tem 20 minutos, eu espero que seja suficiente para que você traga o seu conteúdo. E eu, se você me permite, vou adotar a sugestão da Ana Paula. Quando você tiver com 15 minutos, eu venho aqui te avisar, se você precisar, claro, que assim você fica com um controle melhor do seu tempo. Tá bom? Tá Boa bom. apresentação e muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Patrícia Salemi, estou representando a Vigilância em Saúde Ambiental do município de São Paulo. Vocês estão ouvindo? Representando a Vigilância em Saúde Ambiental do município de São Paulo. Eu trabalho na área de Vigilância em Saúde Ambiental há 9 anos. Comecei no Vigiágua durante muito tempo, vi as experiências aí do pessoal do Rio Grande do Sul com a desfloretação, né? E nós também temos esse problema aqui no município de São Paulo. E aí, esse ano eu comecei no programa Vigiar, então é um novo desafio, tá bom? O nosso trabalho é o impacto da pandemia da Covid-19 nos atendimentos das unidades Sentinela do Programa de Vigilância de Populações Expostas aos Poluentes do Ar, que é o programa Vigiar. Os autores vou apresentar é a Fernanda Domeneghetti, ela é enfermeira de formação, ela também integra a área técnica aqui comigo, que eu sou a Patrícia Salemi, bióloga de formação, o Marcos Vinícius Camargo Prats, ele foi nosso estagiário da Faculdade de Saúde Pública da USP, também ajudou no trabalho. Magali Antônia Batista, que é a diretora da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, e o Cleuber José de Carvalho, que é químico de formação e é o coordenador da nossa área. Bom, antes de começar o trabalho, não sei se todos conhecem o Vigiar e Unidade Sentinela, então eu vou trazer aqui para as pessoas terem um pouquinho maior conhecimento do que é o programa e com o que ele trabalha, ok? Então, como já o próprio nome diz, ele trabalha com populações expostas aos poluentes atmosféricos.
Esse programa ele foi estruturado em 2001 pelo Ministério da Saúde. Ele foi fortalecido aqui no município de São Paulo em 2003 com a criação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, né, que é a Covisa, e da onde está inserida a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental e o Programa Vigiar. O objetivo dele é identificar e realizar ações de prevenção e promoção à saúde humana, e uma da estratégia dele é a unidade sentinela, tá? E aí, só para colocar, no Brasil, nós temos a resolução CONAMA, número 491 de 2018, e ela que traz aí sobre a qualidade do ar, né? Como que se dá a medição dos poluentes, quais as concentrações desses poluentes, e o que é o poluente? Então, é toda forma de matéria e quantidade em concentração ou características que tornem o ar impróprio ou nocivo à saúde, tá? As fontes de poluição, nós temos as fontes antrópicas, que são as fontes fixas. Dentro dessas fontes fixas, nós temos as indústrias extrativistas, que são aquelas indústrias de extração de petróleo e gás, extração de minérios. A gente pode ter um exemplo aí, uma pedreira, tá? Nós temos as indústrias de transformação, que é a indústria de couro, indústria de papel e celulose, indústria de produtos químicos, entre outras. E aqui no município de São Paulo, a gente selecionou também serviços que emitem poluentes atmosféricos, como as serralherias, marmorarias, marcenarias, funilarias e pinturas, tá? Então, as regiões de São Paulo, vou explicar mais para frente no mapinha, como que está dividido, elas fazem busca ativa por esses serviços que podem possivelmente emitir poluentes atmosféricos. Nós temos também como fontes antrópicas as fontes móveis. Na verdade, essas fontes são o maior problema aqui da cidade de São Paulo, né, da capital, e da região metropolitana, que são os veículos, né? Então, aí pela queima de combustíveis fósseis como o diesel e a gasolina, que emitem uma grande quantidade de poluentes atmosféricos, né? Então, nós temos as fontes móveis, que são os automóveis, as motos, os caminhões, caminhonetes. Eu coloquei aqui no meio a queima de biomassa, porque ela pode ser tanto uma fonte antrópica ou uma fonte natural. Ela é uma fonte antrópica no momento em que você tem aquela queima feita pela agricultura para limpeza de solo, né? Para criação, para pastagem, ou para zerar mesmo o solo para o plantio, tá? E também entra aqui, infelizmente, aquelas queimas acidentais, né? A gente teve um exemplo aí há pouco tempo noticiado, que foi a queima da biomassa do Parque Juqueri. Então, o Parque Juqueri ele não fica em São Paulo, ele fica no município de Franco da Rocha, fica para cima da zona norte de São Paulo, e ele tem um pouco que resta da vegetação de cerrado, né, do bioma do cerrado, e aí queimou por conta de um balão que caiu ali na região e devastou grande parte da vegetação do parque, emitindo aí uma grande quantidade de poluentes atmosféricos. Foi alguns dias, principalmente o dia 23 de agosto, foi o dia que a CETESB, que é a Agência de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que faz o monitoramento dessa qualidade do ar, ela chegou a emitir um boletim diário de péssima qualidade do ar para material particulado aí, tá bom? Como fontes naturais, a queima de biomassa, ela entra principalmente em épocas secas do ano, no inverno, onde a vegetação já está seca, e aí ocorre uma descarga elétrica e ocorre a queima natural, ok? Depois nós temos como fontes naturais as emissões de pólen, esporos, sais marinhos e as emissões vulcânicas. Nessas emissões vulcânicas, está muito em alta, né? Está sendo noticiado aí as atividades vulcânicas que ocorreram no vulcão das Ilhas Canárias, mas só para atentar a todos, nós temos muitos vulcões aqui próximo da gente, principalmente no Chile, são mais de 90 vulcões que têm aí suas atividades controladas,
estão teoricamente controladas, né, mas eles podem, a qualquer momento, entrar em atividade, e aí está muito mais próximo do que das Ilhas Canárias, que foi tão noticiado aí como um possível tsunami, e entre as emissões de poluentes, tudo. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre as unidades Sentinela. Então, a unidade Sentinela, ela é um grupo de trabalho no município de São Paulo, ela é formado pela equipe da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que somos nós, as unidades de vigilância em saúde, que são as UVs, que são regionais, tá? E a unidade básica de saúde, as unidades de saúde, que podem ser as AMAs. As AMAs, elas são o atendimento médico ambulatorial, ou a UBS, que é a unidade básica de saúde. Ela pode ser integrada ou só unidade básica de saúde, tá? São 7 unidades sentinelas que foram implantadas desde 2016 no município, como uma ação de estratégia do programa Vigiar, como eu já havia falado anteriormente. Então, elas foram distribuídas nas 6 coordenadorias regionais de saúde do município de São Paulo. São Paulo, como vocês podem ver aí no mapinha, ele tem uma grande extensão territorial, então, cada região ela tem a sua especificidade, então preferiu-se separar por regiões, por coordenadorias regionais de saúde, mesmo por conta de administrar melhor um território tão grande como a cidade de São Paulo. Então, aí na Zona Norte, em verdinho, vocês podem ver que nós temos 2 unidades sentinelas, a UBS Jardim das Pedras e a UBS Jardim Julieta. Nós temos na Zona Sul a maior região de São Paulo, na verdade, né? Todo mundo fala até que, faz uma brincadeira, que parece um pescoço, parece uma cabeça de girafa, uma cabeça de cachorro, e aí a região sul é o pescoço desse animal, né? Vamos dizer assim. Então, é uma região muito extensa, a Zona Sul. E aí a gente tem a AMA UBS integrada Jardim Miriam 1, tá? A gente tem, na CRS Sudeste, em azul, nós temos a AMA UBS Jardim Grimaldi. Na CRS Leste, em rosinha, nós temos a UBS, a UBS Inácio Monteiro. Na região oeste, nós temos Vila Nova, AMA UBS Vila Nova Jaguaré. E na região central, a AMA UBS C. Ok? Essas unidades de saúde, elas foram escolhidas de acordo com os critérios orientados pelo Ministério da Saúde. Eu vou explicar um pouquinho, bem breve, sobre esses critérios. Na verdade, o programa Vigiar, ele não recebe verba, né? É um programa que não tem verba. Então, essas unidades de saúde que viraram unidades Sentinela, elas foram escolhidas, né? Então, assim, você tem que ter médicos que possam atender, médicos, enfermeiras, uma equipe para você treinar, para poder fazer essa unidade funcionar, né? Ela é uma unidade já existente, como eu disse, então, assim, não foi aberta nenhuma nova unidade, já existia essa unidade, usando os equipamentos dessa unidade de saúde que são utilizados. Então, elas foram escolhidas áreas prioritárias, próximas de fontes de poluição. Lá em cima, Jardim das Pedras não tem esse nome por acaso, ele é próximo de uma pedreira, né? E as outras áreas também foram escolhidas próximo de áreas que a gente chama de risco atmosférico, que aí teriam emissões de poluentes, ou próximas de vias movimentadas, ok? De fontes fixas e fontes móveis, como eu já expliquei. E a população que o Ministério trabalha, a população vulnerável, né? E qual é essa população vulnerável? São as gestantes, as crianças menores de 5 anos, os idosos e as pessoas com doenças crônicas, né? Doenças respiratórias. E no município de São Paulo foi escolhido a gente trabalhar com as crianças menores de 5 anos, porque dentro desse público vulnerável, entendeu-se que essas crianças, elas eram mais vulneráveis, né? Por conta de que na fisiologia da criança, quando ela nasce, ela tem aí aproximadamente 25 mil alvéolos pulmonares, e ao longo desses 5 anos, esse número ele é multiplicado aí por 10 vezes, né? Então, as crianças ainda estão com o seu sistema respiratório em formação, né? Aumentando aí a quantidade de alvéolos.
Bom, como que funciona a unidade Sentinela? Então, nós fazemos aqui treinamentos e reuniões semestrais com as equipes dessas unidades, com os gestores, né, os enfermeiros e os médicos. Existe uma ficha de atendimento padrão para todas as unidades, onde a gente inclui os dados pessoais da criança e do responsável, e os dados de saúde do paciente, que são preenchidos pela equipe de saúde, né, os enfermeiros e o médico que aí faz o diagnóstico. Quais crianças que entram para o programa Vigiar para a Sentinela? Então, são crianças menores de 5 anos com sintomas respiratórios, como a dispneia, que é a falta de ar, sibilo, que é o chiado no peito, e a tosse. Outros sintomas, como dor de garganta, coriza e febre, não entram para a sentinela do vigiar, ok? Eles entram para outra sentinela de agravos respiratórios, vírus, mas para o vigiar, que linka com a poluição atmosférica, não entram. Nós usamos os critérios epidemiológicos, né, o calendário epidemiológico com as semanas epidemiológicas, então os atendimentos são feitos dentro das semanas epidemiológicas. E na ficha a gente tem duas questões, uma sobre se a criança mora, reside ou estuda próximo de fontes fixas, né, que são fontes poluidoras, indústrias, enfim. E qual distância que essas crianças estão de vias movimentadas, da residência das vias movimentadas, ou da escola, se ela fica na escola, ser próximo de uma via movimentada, para a gente tentar fazer essa conexão com a poluição atmosférica. O diagnóstico, ele é feito pelo médico, pelo pediatra, na unidade que tem pediatra, ou na unidade que não tem o pediatra, que é um médico generalista, mas que está treinado aí para o programa, né? Então, ele pode fazer esse diagnóstico. A gente tem 4 grandes grupos, que é infecção respiratória aguda, bronquite, asma e tosse. A inserção desses dados, ela é feita atualmente no Google Forms, que é um formulário que a gente utilizou aí como paliativo depois da descontinuação do Form SUS no comecinho desse ano. Ele foi descontinuado porque esse sistema não permitia mais atualizações, ok? Esses dados, como os dados de saúde, eles são públicos, né? Então, a gente transforma esses dados em um boletim do Vigiar mensal. Coloquei o link aqui, se vocês quiserem acessar. O nosso trabalhinho de todo mês. Então, a gente coloca esses dados das unidades Sentinela. A gente não trabalha só com esses dados, nós colocamos dados também do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo, que é o CGE. Então, eles disponibilizam para a gente dados de temperatura, umidade relativa do ar e dados pluviométricos. Trabalhamos também com os dados do boletim mensal da CETESB. Como eu já disse, a CETESB, para quem não conhece, né, é a agência ambiental estadual, então ela que monitora a qualidade do ar. Então, a gente trabalha com esses dados. E quais são esses poluentes, né, que determinam aí a qualidade do ar? São aqueles que são preconizados pela OMS, tá? Que é o ozônio, material particulado 2,5 e material particulado 10, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. Patrícia, só para te avisar que você tem 15 minutos de apresentação Deus, tá. agora, então te faltam 5, tá? Só tá isso. Bom, tá, vou correr. Bom, então o nosso trabalho é impacto da pandemia nos atendimentos da unidade Sentinela. Então foram usados aí os dados do Form SUS de março até dezembro de 2020 e do Google Forms de janeiro até janeiro de 2021. A gente escolheu esse período, né, por conta que a OMS ela declarou a pandemia da Covid mundial, né, dia 11/3 de 2020. Então, foi usado aí o primeiro período, anterior à pandemia, de 3 de março de 2019 a 7/3 de 2020, que corresponde à semana epidemiológica 11 de 2019, à semana epidemiológica 10 de 2020. E o segundo período, de 8 de março de 2020 a 13/3 de 2021, que compreende a semana epidemiológica 11 de 2020, a semana epidemiológica 10 de 2021, que é durante a pandemia da Covid. As crianças, foram usados os dados das crianças, né,
menores de 5 anos com sintomas respiratórios, e a gente fez a comparação do número de atendimentos do primeiro período com o segundo período para ver qual que é o impacto das medidas protetivas da pandemia da Covid-19. Então, aí a gente tem os dois gráficos, colocamos um gráfico do lado do outro, comparativo, e aí a gente pode ver, no período pré-pandemia, no período de março, é muito comum que os números de atendimentos aumente mesmo, devido à mudança da estação, né? Então, é comum que esteja mais alto esse número de atendimento, e ao longo do ano ele vai oscilando aí, conforme também não só conforme a mudança das estações, mas também de acordo com as interações de umidade relativa do ar, temperatura, ok? E aí foram um total de 3.298 atendimentos nos dois períodos analisados, e no primeiro período pré-pandemia, a gente consegue ver que foram 2.303 atendimentos, aí 69,8% do número total dos atendimentos foi feito no ano pré-pandemia, e no segundo período da pandemia foram 995 atendimentos, 30,2% do número de atendimentos do total, né? Então, você vê que teve uma queda brusca do número de atendimentos nas unidades de saúde, e essa queda, ela acontece nitidamente aqui a partir da semana epidemiológica número 11 de 2020, quando foi decretado mesmo a pandemia de Covid mundialmente, né? Então, foi uma redução aí de 56,8% do número de atendimentos do primeiro para o segundo período analisado. Conclusão do nosso trabalho, então, realmente, a análise desses dados, ela demonstrou a redução do número de atendimentos às crianças menores de 5 anos nas unidades durante o período da pandemia. E os possíveis fatores que influenciaram essa redução foram as medidas protetivas que foram decretadas tanto pelo governo estadual e municipal. Então, a gente teve aí o distanciamento social, as pessoas evitaram de sair de casa, então evitavam de procurar até as unidades de saúde, levar seus filhos, só deixavam para fazer isso em casos muito graves. O trabalho home office, então as pessoas ficaram trabalhando de casa, evitou-se, então, aí a circulação de veículos, reduziu grande parte da circulação de veículos, diminuindo assim a poluição atmosférica, restrição das atividades não essenciais. Então, as indústrias, algumas não pararam, mas sim, elas restringiram as suas atividades, diminuindo assim a poluição atmosférica pelas fontes fixas, né? E cancelamento de aulas presenciais. Então, as crianças, elas circularam menos, elas não foram para as escolas, elas ficavam em casa, então não saíram, não se expuseram aos poluentes atmosféricos. E, por fim, aí a gente teve suspensão do procedimento de nebulização e inalação nas unidades de saúde por conta da emissão dos aerossóis, tá? Não coloquei aqui o uso de máscara, porque a OMS, ela não indica que crianças menores de 5 anos usem máscara, né? Fica aí a critério, usar ou não usar, né? Então, não coloquei como um dos possíveis fatores, ok? Bom, é isso, agradeço a participação, está aqui o nosso telefone e e-mail de contato, muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pela sua apresentação, por trazer a sua experiência. Você está corretinha no tempo, 20 minutos e 15 segundos, foi perfeito. Ufa. Deu certo. Mas a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a medir o tempo mesmo, tá? Obrigada. Muito obrigada, viu, por representar a sua equipe aqui. Foi um prazer ouvir a sua experiência. Anotei um monte de coisas para a gente trazer para o debate ao final. Fica aí com a gente, que eu vou chamar a nossa próxima palestrante, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada. Então, depois da Patrícia, com esse olhar minucioso sobre uma das questões mais relevantes para o município de São Paulo, né, que é a poluição atmosférica e a população vulnerável de crianças, eu queria trazer para nós aqui a nossa última, porém não menos importante, experiência que vai ser apresentada na linha de vigilância em saúde ambiental. Quem vai apresentar para a gente é a Rayane Aila. Ela é doutora em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, servidora pública da saúde do estado do Amazonas, e ela trabalha atualmente com vigilância de populações expostas a agrotóxicos. O título da experiência que a Rayane vai apresentar para a gente é Atenção à saúde em uma comunidade agrícola exposta a agrotóxicos no estado do Amazonas.
Rayane, desejo uma ótima apresentação para você. Te relembro que você tem 20 minutos e aproveitando a experiência das duas apresentações anteriores, quando você tiver 15 minutos, eu venho aqui para te alertar para você poder gerenciar bem o seu tempo, tá? Muito obrigada pela disposição em apresentar e a gente se encontra daqui 20 minutos. Então, obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Rayane, como a Thaís falou, sou bióloga e nutricionista também. Sou servidora da FVS, né? Represento aqui a Fundação de Vigilância e Saúde do Estado do Amazonas e represento também meus companheiros de GT Agrotóxicos, né? Então, estou aqui apresentando em nome de todos eles, né? Esse trabalho foi submetido no meu nome, assim como o Dr. Nailton, que é o coordenador do GT Agrotóxico, da professora doutora Evangeline Maria Cardoso, da Universidade do Estado do Amazonas. Então, o nosso relato, né, são as ações de atenção à saúde em uma comunidade agrícola disposta a agrotóxicos no estado do Amazonas. Vou fazer uma breve introdução, né, como é que a gente vem atuando. Bom, aqui no Amazonas, a gente tem, né, um número bem significante de propriedades de agricultura familiar, né? E o que acontece a esses agricultores familiares, né? Eles tentam sempre combater as perdas, né? Reduzir, minimizar as perdas por insetos, por patógenos, por plantas daninhas também, e aumentar a produtividade, né? Nesse interim, né? Como eles tentam diminuir essa perda, aumentar a produtividade, para aumentar a venda do seu produto, eles costumam, né, utilizar, então, agrotóxicos na forma e quantidade inadequada, né? A gente fala que eles usam agrotóxicos por tabela. Porque o meu vizinho usou, deu certo, então eu vou usar também. E muitas vezes, né, eles usam produtos que não são adequados àquela cultura, ou então estão em quantidade muito acima, né, do recomendado pela bula do produto. Isso a gente vem observando, que vem ocorrendo no estado do Amazonas. E essa cultura, essa prática, esse uso inadequado de agrotóxicos vem trazer riscos à saúde do trabalhador, riscos ao meio ambiente e riscos também à saúde de quem consome aqueles produtos, né? Muitas vezes, essa manutenção desse trabalho de alto risco, né, ele está muito relacionado ao conhecimento escasso dos agricultores, porque realmente eles não conhecem, eles fazem assim, dessa forma, porque foi a forma que eles aprenderam com os pais, com os avós, associada a uma oferta insuficiente de treinamentos. Então, eles não são treinados, eles não têm o conhecimento, eles não sabem como fazer da forma correta. Por isso, eles fazem dessa forma, a forma que eles aprenderam, nessa forma empírica que eles vêm utilizando, né? E essa manutenção desse trabalho de alto risco, né, está relacionado ao manejo inadequado desses produtos químicos e também à disposição final de embalagens vazias. Muitas vezes a gente percebe essas embalagens jogadas, né, e dispostas de maneira irregular, perto da propriedade, perto das casas, de fácil acesso a crianças, a idosos, a animais domésticos também. Muitas vezes essas embalagens são até reutilizáveis, né? Então, utiliza para guardar água, às vezes até mesmo água de consumo humano, né? E aqui no estado do Amazonas, a gente tem um agravante, que é o clima. A gente está numa região muito quente, o sol para cada vez praticamente, né? Então, o clima é um agravante no nosso estado, porque utilizar o equipamento de proteção individual é desconfortável, é muito quente, né? A sensação térmica é muito alta para o agricultor. Quando ele sabe que tem que usar, né? Na maioria dos casos, ele não sabe, nem sabia que deveria usar o EPI. Né? Além disso, o preço do EPI não é acessível. Muitas vezes, o preço do equipamento completo é caro. Então, a gente acaba percebendo esse comportamento que a gente consegue ver aqui nas imagens que eu coloquei para vocês, né? Adolescentes, crianças, aplicando o produto com a bomba nas costas, sem nenhuma proteção, né? Então, a bomba está em contato direto com a pele do agricultor, então, é uma contaminação direta pelo produto, né? E aqui do outro lado, a gente tem o agricultor que está vestido, mas mesmo assim, sem o equipamento de proteção individual, sem luva, sem máscara, né? Aplicando o produto na sua plantação. Eram cenários, né, comuns, são cenários ainda comuns no nosso estado. E nós estamos em um estado, aqui no Amazonas, a gente tem uma produção agrícola expressiva, né, de grãos, por exemplo, o milho, o arroz, o feijão,
fruticultura, que é muito expressiva, produção grande de banana, de abacaxi, né? Nós estamos entre os maiores produtores de abacaxi do Brasil, açaí, cupuaçu, guaraná, melancia e as hortaliças, né? Cebolinha, coentro, macaxeira, não só essas, né? Mas também outras hortaliças. A gente tem uma produção bem grande de couve, de pimenta, como está aqui na imagem, a pimenta de cheiro. E aqui na imagem abaixo eu coloquei uma plantação linda de abacaxi, que a gente consegue, né, ver esses campos grandes de abacaxi na região da Vila do Engenho, Novo Remanso. Então, esses dados são dados do IDAM, né, que mostram que a gente tem, sim, uma produção agrícola bem específica e bem importante, e isso nos leva a pensar, né, já que temos uma produção agrícola tão grande, como será que esses agricultores estão utilizando os agrotóxicos nessas plantações? Né? Quanto será que está chegando à nossa mesa? Será que está dentro, né, do preconizado pela Anvisa? Então, nosso objetivo foi desenvolver ações de vigilância em saúde em uma comunidade amazonense, né? Nosso projeto piloto foi desenvolvido na Vila do Engenho, né? É uma região de expressiva produção agrícola de abacaxi, né? Tinha um grande uso, aí, um intenso uso de agrotóxicos, né? Com o objetivo, então, de minimizar os riscos, minimizar os danos à saúde dos trabalhadores e demais comunitários e também para o consumidor final daquele produto. Quais foram nossas atividades planejadas, desenvolvidas nessa região? Então, como eu falei para vocês, a gente atuou, nosso projeto piloto foi na região da Vila do Engenho, é uma região de uma produção muito intensa de abacaxi, então chega a 60 milhões, eu não lembro os números certos, né? Mas, assim, é um número muito expressivo no nosso estado, é o maior produtor de abacaxi do nosso estado, junto com a região de Novo Remanso. Dados aí do IBGE, no ano passado nós estávamos entre os décimos maiores, a gente era o 10º maior produtor de abacaxi do Brasil, já chegamos a terceiro, né, maior produtor de abacaxi do Brasil, então o volume de produção dos frutos é muito grande, é muito alto, né, então por isso foi escolhida essa região, a região da Vila do Engenho. O nosso marco inicial, esse projeto piloto, não é um projeto recente, não é um projeto que já vem sendo desenvolvido desde 2013. Né? Então, em 2013, ocorreu uma reunião do setor saúde, né, que deu origem, aí, que culminou no seminário interinstitucional. Então, houve a participação de FVS, IDAM, ADAF, então, setores da produção, setores da saúde, setores da educação, né? E a partir desse seminário, né, onde houver a participação de todas essas instituições, houve a formação oficial do GT Agrotóxicos, né, do nosso grupo de trabalho interinstitucional, que está na ativa até hoje, que se iniciou, então, no ano de 2013. Né? A partir da formação do GT, em 2014, foi elaborado, na verdade, foi, né, finalizado o Plano Estadual de Atenção Integral às populações expostas aos agrotóxicos. Nesse plano, ele está disponível na internet, se alguém quiser ler ele na íntegra. Nesse plano estão relacionadas todas as diretrizes, né, que nós nos organizamos a partir dela, o referencial teórico do nosso trabalho. Então, nós nos organizamos, nos direcionamos pelo Plano Estadual de Atenção Integral às populações expostas a agrotóxicos. E a partir da formação do GT, a partir da elaboração desse plano, né, então, como já falei para vocês, o nosso grupo interinstitucional, ele é composto por representantes do setor saúde, pelo setor de produção agrícola, extensão rural, ensino e pesquisa também. Então, nós temos as universidades, né, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Estadual do Amazonas também no nosso grupo, fazendo parte do GT e ativamente, né, atuando nesse trabalho. Como que a gente escolheu a nossa comunidade para desenvolver o projeto piloto? Primeiro, um bom nível de organização da comunidade, né? Uma comunidade organizada realmente, então a comunidade tem uma liderança comunitária, né? Os comunitários têm é só a gente realmente vendo o GT, vivendo na Vila do Engenho, para a gente ver como que eles são organizados, como eles se dão bem, né, com a liderança comunitária, a liderança da cooperativa, que vai fazer o processamento dos frutos. Então, esse foi um ponto-chave para escolhermos a Vila do Engenho.
um histórico de bom acolhimento de projetos institucionais, então já houve projetos anteriores da Universidade do Estado do Amazonas nesse mesmo local, tá, na Vila do Engenho. A facilidade de acesso, apesar de ser uma comunidade rural, né, uma comunidade agrícola, a gente consegue chegar tranquilamente por terra. A nossa realidade aqui do Estado do Amazonas, né, a gente tem dificuldade de acesso a algumas áreas agrícolas, porque são regiões essencialmente ribeirinhas, então tem que ir de barco, demora muito, né? Dependendo se a gente vai subindo o rio. Então, a gente escolheu também a Vila do Engenho, porque nós poderíamos chegar tranquilamente em uma viagem de carro, que facilita, né, o contato da instituição com a comunidade agrícola. Uma expressiva produção agrícola no abacaxi, como eu falei para vocês, são muitos frutos produzidos, né, por ano, e uma comunidade que havia um intenso uso de agrotóxico. Esses foram nossos critérios para escolher a Vila do Engenho como a nossa comunidade para desenvolver o projeto piloto. A partir do ano de 2014, né, nós realmente iniciamos efetivamente o trabalho na comunidade da Vila do Engenho. Gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo um gato miar no fundo, aqui home office é assim, né? Eu estou aqui apresentando em casa, mas meus bichos estão aqui por perto do lado de fora. Bom, né? Então nós guiamos nosso trabalho sempre seguindo essas 4 diretrizes, né? Educação e saúde dirigida a agricultores e escolares, né? Nós sempre envolvemos a escola no nosso trabalho. Treinamento dos agricultores em boas práticas agrícolas, capacitação das equipes de saúde da família, principalmente os agentes comunitários de saúde, e monitoramento de resíduos de agrotóxicos no abacaxi. Né? Essa 4ª diretriz é uma diretriz que a gente ainda está engatinhando, mas, obviamente, ela direcionou o nosso trabalho, porque no princípio, né, assim que chegamos na comunidade, nós observamos que sim, os resíduos de agrotóxicos no abacaxi estavam elevados, de acordo com o relatório do PARA, né, da Anvisa. Então, todo o nosso trabalho segue essas 4 diretrizes, né, em principal. Então, as atividades do GT, elas são voltadas para os agricultores, através de uma comunicação simples, de modo claro e eficaz, né, que o agricultor consiga entender o que a gente quer passar para ele, né, quais são as boas práticas, quais são os riscos do agrotóxico, de modo que ele consiga, de fato, absorver esse conteúdo. Mas a atividade, né, todo o trabalho nessa comunidade também foi voltado para os trabalhadores da saúde que atuam nessa comunidade, então os ACS, os enfermeiros, e os trabalhadores da produção também. Então, houveram treinamentos para cada um desses grupos. E não esquecendo da comunidade. Então, nós realizamos trabalho nas escolas, né, com as lideranças femininas da comunidade, então envolvendo a comunidade como um todo. Quais foram os temas trabalhados na região da Vila do Engenho, nessa comunidade agrícola, né, daqui do estado? Boas práticas agrícolas, então os agricultores aprenderam, né, como fazer a diluição, como preparar a calda do agrotóxico, né, como é que aplica, em que temperatura é melhor aplicar, em que horário do dia é melhor aplicar, se tem vento, se não tem, né, o uso correto desses produtos químicos, né, o uso correto dos equipamentos de produção individual, dos EPIs. Também tratamos de agroecologia, né, e modelos aí de produção alternativos, essa transição do uso, né, da agricultura tradicional para a agroecologia. Obviamente, nós não obrigamos ninguém a fazer a transição, mas para aqueles agricultores que manifestaram interesse de mudar, né, o sistema, nós prestamos todo o apoio para esses agricultores. Então, houve agricultor nessa comunidade que, né, transitou do modelo tradicional para a agroecologia, e isso foi muito legal para o nosso trabalho. Destino correto de embalagens vazias, né, como usar o receituário agronômico, isso voltado para o setor de produção, e os riscos à saúde associados ao uso de agrotóxicos. Quais foram as metodologias? Como que a gente trabalhou todos esses temas? Seminários, palestras, oficinas, treinamentos, diversos cursos e também eventos comemorativos, né? A gente teve um evento que a gente já realizou duas edições, que foi o Dia do Campo Limpo. Então, esse evento é um evento comemorativo, mas também é um evento educativo e que promove a coesão social, né? Foi voltado para a família, para os agricultores, para as crianças, para a escola, então envolveu toda a comunidade.
sempre utilizando metodologias integrativas, utilizando metodologias que permitam ao agricultor, o seu filho, né, a sua mulher, participar das dinâmicas e que eles entendam, né, os temas trabalhados de forma simples. Foi desenvolvido pelo GT Agrotóxico o material educativo, esse que eu estou demonstrando para vocês. São cartões, são 5 cartões, né, que sintetizam um pouquinho da legislação de cuidados com a saúde do agricultor. Então, a gente tem a legislação sobre o equipamento de proteção individual, nós temos a legislação sobre o transporte de agrotóxico, sobre a destinação de embalagens vazias e também sobre o armazenamento. E aqui a gente tem na imagem, à frente do cartão, né, a síntese aí da legislação, e atrás, no verso do cartãozinho, a gente tem esses desenhos, nesse cartão de forma ilustrada, porque muitos agricultores aqui da região, eles não são alfabetizados, então a gente propôs a ideia do cartão animado para que eles entendessem o tema, mesmo sem a necessidade de ler. E esse material educativo nós usamos em várias práticas, em vários seminários, em várias oficinas com os agricultores, os filhos, as crianças, e ele foi muito bem aceito pela comunidade. A gente tem aqui no cartão educativo, nosso material educativo, o nosso personagem, né, que foi elaborado aí, em homenagem à cultura da região, que é o abacaxi, né, a cultura de predominância, é que a gente tem o seu abacaxito, né, a gente foi homenageado o seu abacaxito, representando, né, sintetizando cada ponto da legislação de forma animada, para que fosse de fácil visualização para todos. As crianças, inclusive, adoram esse material educativo. Nas atividades planejadas, como eu falei para vocês, né, abrangeu, né, vários grupos. Desculpa te interromper, só para te avisar que você está com 15 minutos de apresentação, tá? Pode prosseguir. Ok, obrigada. Nós tivemos o treinamento de agentes comunitários de saúde, ofertando para esses profissionais, né, um pouquinho dos riscos à saúde, como usar esses cartões, como preencher a ficha de notificação, porque é realmente um ponto que a gente tem uma deficiência muito grande aqui no estado, né, o correto preenchimento da ficha de notificação. Então, às vezes a gente não tem ideia de quantos casos a gente tem de intoxicação. Aqui a gente tem várias imagens do treinamento com os agricultores, né, utilizando o cartão, as metodologias que a gente foi delineando para cada evento, para cada tema. Atividades na escola, tanto de nível fundamental como médio, né, as criancinhas super sabem tudo sobre agrotóxicos, é muito, muito bom estar na sala de aula com eles, é muito bom. E aqui as 2 edições do Campo Limpo, né, que ocorreram no ano de 2018 e 2019, envolvendo toda a comunidade. Quais foram os resultados alcançados, né? Nós percebemos mudanças significativas no processo de trabalho desses agricultores, né? Então, eles mudaram a forma de preparar as caldas, né? Alterações positivas, aplicação correta dos produtos no plantio, maior adesão ao uso dos EPIs, obviamente, não é 100%, né? Mas a gente já vê uma adesão muito maior. E o nosso grande ganho que foi a construção dos paióis. Então, aqui na imagem a gente tem um paiol que foi construído aqui por esse agricultor, o seu Aurimar, após o trabalho do GT. Então, ele guarda agora o agrotóxico dele no paiol, não guarda mais dentro de casa, como ele guardava anteriormente. Em 2011, né, antes do nosso trabalho, no iniciar na Vila do Engenho, 71% das amostras de abacaxi apresentaram resíduos de agrotóxico acima do valor máximo permitido, né, ou então produtos que não eram recomendados para o abacaxi. Em 2015, 85% das amostras se encontravam dentro do padrão, então o GT já tinha começado a atuar em 2014. E em 2019, todas as amostras avaliadas estavam dentro do padrão e apenas uma apresentou algum resíduo, mas mesmo esse resíduo abaixo aí do limite máximo permitido. Então, esses resultados, esses parâmetros que a gente vê, a gente entende como um ganho, né, realmente resultado do nosso trabalho. Então, antes do GT agrotóxico, os agricultores chamavam o agrotóxico de remédio, e agora eles chamam de agrotóxico, né? Antes do GT, eles aplicavam produtos não registrados, e agora só o agrotóxico registrado, no caso, né, que for necessário. Como eu falei para vocês das amostras, né, hoje as amostras estão dentro do padrão. Antes aplicavam por tabela, né, e hoje só aplicam, se necessário, na dose recomendada. Antes, sem proteção, hoje com EPI. Antes armazenavam na despensa dentro de casa e hoje no paiol, ou então fora de casa para aqueles que não têm paiol, né?
houve um aumento, uma diminuição, perdão, do custo de produção, porque eles acabam gastando menos com agrotóxicos. E o uso dessas metodologias ativas, então, mostrou de fato eficácia, né, na modificação do processo de trabalho desses agricultores da região. Eles realmente incorporaram essas boas práticas agrícolas, reduziram o uso de agrotóxicos na região. Né, isso impacta não só a saúde deles, né, assim como a saúde dos demais comunitários e a saúde também do consumidor final. A gente tem aqui nessa imagem uma parte do GT, não é todo ele ainda, e obrigada. Excelente, Rayane, muito obrigada pela sua apresentação. Foi um prazer conhecer um pouco mais o trabalho dessa equipe que a gente conhece de longa data, né? O pessoal do Amazonas é muito dedicado e os resultados estão aí, né? Ilustrados na sua apresentação, mas também em anos de trajetória da Vispeia dentro do estado do Amazonas, né? Muito obrigada, agradeço muito pela sua fala. Você também ficou no tempo, 20 minutos certinho, assim como as demais participantes. E então a gente coletou, né, algumas impressões da nossa audiência, né, para todas as três palestrantes que aqui trouxeram suas apresentações. A gente coletou um pouco do que está sendo dito, né, no chat do nosso seminário. E, assim, de cara já quero dizer para vocês que, caso vocês não tenham conseguido acompanhar, né, e de fato vocês estão aqui na mesa, os comentários e perguntas acontecem lá na plataforma do nosso evento. As pessoas estão elogiando muito os trabalhos que vocês trouxeram, se inspirando naquilo que vocês trouxeram e tentando entender melhor até, né, as experiências que vocês têm, claro, 20 minutos para apresentar, então é claro que a curiosidade vem, né? Eu, antes de passar para a pergunta que eu selecionei aqui, eu queria só fazer alguns comentários como debatedora, né, coordenadora da mesa, para a gente perceber o tamanho da grandeza do que tem aqui para nós, né, de três experiências de assuntos relativamente distintos, né, todos com as suas interlocuções aí claras no campo da saúde e ambiente, mas é muito legal de perceber o quanto essas experiências, elas retratam, na minha visão, né, como também atuante na VSA já há 8 anos e com as minhas vivências e andanças pelo país, a gente nota nas três experiências o quanto vocês foram com as suas equipes, além daquilo que a gente considera o básico, né, e obrigatório na atuação da vigilância em saúde ambiental, né? As três experiências mostram muito claramente o quanto vocês saíram, né, do campo de atuação somente do setor saúde, foram atrás de parceiros, né, de governo e fora de governo, para efetivar, né, a experiência de vocês, para consolidar parcerias, para garantir que os projetos de vocês fossem bem-sucedidos e que eles pudessem, então, né, ser expandidos para outros territórios. Então, isso é muito legal de ver. E justamente o que caracteriza o bem-sucedido, né, da experiência de vocês, essa solidez, né, nas instituições que colaboram com os resultados que vocês obtiveram. Assim, se eu pudesse falar a tarde inteira sobre cada uma delas, eu falaria, mas eu vou destacar aqui algumas coisas, né? Por exemplo, na experiência que a Ana Paula nos trouxe, né, da formação de agentes populares, o quanto a gente pode e deve utilizar e aprofundar a nossa vigilância de base popular. Os agentes populares de saúde, comunitários de saúde, estão preparados para fazer não só um trabalho de vigilância de uma doença nova, né, como é essa da Covid-19, a Ana Paula deixou isso muito claro, mas também como esses agentes são potencializadores dos saberes locais da comunidade, e isso pode promover, né, cada vez mais os seus níveis de saúde, né? Isso é uma coisa que a vigilância em saúde ambiental tem por missão, e que por vezes a gente se vê tão perdido na rotina, no básico, que essa parte fica um pouco de lado, como isso tem uma potência, né, no meio de uma pandemia, uma doença nova, desconhecida, como os agentes populares conseguiram levar informação de qualidade para as comunidades ali, né, tão necessitadas de materiais formulados propriamente para elas, né. Fiquei muito feliz e ver ali aquela materialização da horta, né, da agrofloresta da Dona Francinete, aquilo ali é soberania alimentar pura, né, soberania popular, alimentar, quase uma soberania epidemiológica, né, porque as pessoas têm tanta propriedade para entender como é que elas podem melhorar a sua imunidade, como é que elas podem trocar informação para prevenir
o alastramento de uma pandemia como essa, né? Então, sensacional, acho que ali está tudo que a agroecologia pode fazer pela saúde das pessoas, né? E aí, pulando para a experiência da Patrícia, né, eu fiquei muito satisfeita de ver a Patrícia falar sobre o programa Vigiar como um todo, né, uma introdução magnífica que muitos de nós no Ministério da Saúde talvez não fizéssemos com tanta qualidade, né, então isso mostra a profundidade da atuação da Patrícia e equipe, né, nessa agenda da poluição atmosférica, e é justamente o que se espera da unidade Sentinela, né, no âmbito do programa Vigiar, é exatamente o que está sendo feito, apresentado pela Patrícia, com todo esse olhar local, que é o que eu acho que é o extra, é aquilo que surpreende, né? Essa localização estratégica de cada uma dessas unidades, o olhar atento que eles têm, né, que elas têm para os dados, o quanto se observa o comportamento daqueles agravos, daquelas doenças, a publicação cuidadosa de boletins mensais, isso é fundamental para um município como São Paulo, onde a exposição a poluentes atmosféricos é, sem sombra de dúvidas, um dos principais riscos ambientais à população que ali vive, né? Então, foi muito legal ver como vocês estão atentos para o comportamento desses agravos, mesmo durante a pandemia, e observando o que pode ter modificado, né, a exposição de crianças a poluentes atmosféricos no período da pandemia, né, no início. E aí eu fecho aqui com a Rayane, justamente trazendo essa potência do quanto o setor saúde entrando na prática agrícola, né, de agricultores familiares, principalmente, que são aqueles dedicados à produção de subsistência e ao giro da economia local, né, num estado como o Amazonas, principalmente, as culturas aqui listadas pela Rayane são fundamentais para a alimentação do brasileiro, né, então, tá ali a riqueza, né, de uma produção agrícola sustentável, né, com altos níveis de saúde, como isso pode ser representativo para a economia do estado e do país, né. E aí a gente nota ali na experiência da Rayane justamente o quanto uma política pública sólida e robusta, como a VISPEA, né, a Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos, quando ela é levada para o território como do Estado, muito bem absorvida, muito bem implantada e implementada por meio de um plano estadual, a gente vê a potência dela chegando no microterritório, né, chegando em cada agricultor, formulando materiais apropriados para cada um deles, tentando chegar nas crianças também, o potencial que elas têm de modificar práticas, né, da família. Então, isso é tudo muito legal. Os resultados que vocês mostram aqui só evidenciam o quanto um setor saúde num estado interessado em ver melhorias, né, em aplicar uma política pública na sua profundidade, o quanto isso tem impacto na rotina das pessoas, né? Bom, os meus comentários eu vou deixar por aqui, muito embora eu gostaria de permanecer comentando essas experiências até bastante tempo, mas eu vou aqui trazer uma das perguntas do interesse que a gente teve da audiência. Por pura falta de tempo, vou ficar só nessa, mas o que eu queria ler aqui é para Ana Paula, de uma participante que disse o seguinte: fiquei curiosa sobre a dimensão da experiência, como quantos territórios foram trabalhados, quantos agentes foram formados, se essa iniciativa está inserida em instrumentos de gestão que assegurem a continuidade e sustentabilidade da experiência. Parabéns, esperançar. Então, Ana Paula, se você puder trazer aí uma luz sobre essas perguntas, nessas curiosidades da nossa participante, eu agradeço. A gente fecha daqui a alguns minutos, então fica à vontade para fazer seus comentários, tá? Então, a experiência, ela surge também aliada, né, a uma parceria que a gente tem com a Fiocruz. Então, enquanto mestranda, né, eu tenho outros colegas, inclusive esse que fala no vídeo, ele também é da turma de mestrado, então essa experiência ela acaba sendo envolvida e muito apoiada, né, pelos nossos orientadores, inclusive a Juliana, que está aqui também no seminário, que é uma das nossas orientadoras e professoras do mestrado. Então, a experiência vem apoiada por esse, digamos, grupo, né, mais acadêmico, e aí a gente formou esse grupo especificamente com 45 agentes, mas a experiência dos agentes populares de saúde é uma experiência que está super extensa no país, né? A primeira turma foi em Recife no ano passado, né, apoiada pela Fiocruz Pernambuco, e aí a ideia do espaço nos movimentos, e
Essa turma exclusivamente são 45, são 8 assentamentos, né? A gente chega a uma média de 2.000 famílias atendidas nesse espaço desses 8 assentamentos. Essa formação, inclusive, está encerrando agora, ela começou em agosto do ano passado, né? E aí permeando esses temas, né? Fazia análise de conjuntura, pandemia, monta estratégia, estuda isso, vai para o território, volta. E aí, agora que a gente está concluindo um primeiro pedaço, digamos assim, da formação, e aí a gente vai seguir dando continuidade a esses territórios com o desenvolvimento de um aplicativo, né? A gente está usando a tecnologia da informação a nosso favor, que foi outra demanda que a pandemia acabou nos forçando, né, a ver. E aí, esses agentes populares, eles vão ter no celular, vão poder fazer um cadastramento para a gente ter um perfil desses territórios. E aí, nesse perfil, inclusive, esse primeiro perfil que a gente está traçando deles, tem essa relação das condições da moradia, da água, né, e da produção, né, se ele está tendo que usar algum tipo de defensivo, por que usa, se tem interesse de mudar, né, se está usando agroecologia, como que ele está usando, enfim. Aí a gente vai começar agora essa nova fase usando já essa ferramenta da tecnologia da informação para poder ter esses dados e seguir avançando a outros territórios. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que sim, viu, Ana Paula? Eu, pelo menos, anotei tudo aqui que você trouxe e eu esperava algo assim mesmo, um detalhamento, né, do que você já trouxe, inserindo isso numa iniciativa maior. E essa novidade excelente aqui, que sem dúvida, né, as equipes de saúde estão reconhecendo cada vez mais o valor de trazer para dentro das suas práticas soluções tecnológicas como aplicativos, né? Não é a primeira vez que a gente observa uma iniciativa dessa na mão de um agente comunitário de saúde, de um agente popular de saúde, né? A potência disso, dele poder caracterizar um território a muitos e muitos quilômetros de distância da sua base, né? Da onde ele trabalha efetivamente, é maravilhoso. A quantidade de informação que se ganha nesse processo de registro remoto é maravilhoso. Então, eu estou satisfeita com a sua resposta. A gente, claro, pode sempre promover encontros virtuais entre os participantes e os palestrantes aqui para aprofundarem o papo, né? Obrigada, Ana Paula. Obrigada a você. Nada, imagina. E eu queria também trazer aqui um comentário que saiu do chat, que não é exatamente uma pergunta, mas só para reforçar para aqueles e aquelas que não saibam, não lembrem do que a gente comentou no início de cada mesa. Essas experiências que vocês estão assistindo aqui hoje, elas são experiências que foram selecionadas como as melhores de cada linha temática que a gente está apresentando aqui. Porém, a gente vai ter uma publicação em muito breve, com uma reunião de mais experiências do que só essas que vocês estão vendo aqui, que são as melhores das melhores na nossa avaliação, né, na nossa difícil avaliação como instituições aqui em parceria, mas a gente vai sair com uma bela publicação, então tem alguns participantes aqui sugerindo isso já é a ideia desde o princípio do nosso seminário. Bom, isso dito, eu vou, com muito gosto, encerrar aqui essa nossa mesa, que foi um prazer de coordenar, foi um prazer de conhecer mais profundamente as experiências que a gente leu, né, enfim, pelo papel, né, uma coisa um pouco mais fria, e a gente só confirma aqui, com a apresentação das três, da Ana Paula, da Patrícia e da Rayane, o quanto são ricas, o quanto tem muito potencial de replicação em outros municípios e outros estados brasileiros. Esse é o convite das mesas que a gente está propondo nesse primeiro dia de seminário, é que os participantes possam se ver executando experiências parecidas, possam conhecer os colegas e as colegas que estão aqui, entrar em contato, né, estudar uma parceria para trazer isso para o seu território. Então, agradeço imensamente as três por terem tido essa coragem de vir aqui apresentar isso para, né, uma quantidade de pessoas que a gente nem sabe qual vai ser o alcance ainda, e a ideia é essa, que rompa bolhas, né, que ultrapasse todos os muros que a gente tiver aí de dificuldade de
de acesso, né, das pessoas no Brasil a tudo que se faz de bom na vigilância em saúde ambiental. Agradeço mais uma vez a equipe que avaliou as experiências, né, que é muito difícil de escolher, é muito difícil de selecionar, foi muito difícil, então agradeço a cada um que se envolveu para a gente ter essa mesa aqui apresentada no dia de hoje. Muito obrigada, devolvo então a palavra para a nossa mestre de cerimônias e a gente volta a se encontrar hoje nas próximas mesas e também no seminário amanhã, que começa com a programação expositiva. Muito obrigada a todos e todas e boa tarde.